Quando precisamos de cuidados na área da saúde, se conhecermos o profissional um pouquinho mais, saber sobre sua formação, atuação, experiências, a gente se sente mais confortável, mais amparado, não é verdade? Especialmente se o assunto for fraturas. São várias e exige-se muitos cuidados. Uma das áreas mais importantes da medicina é a ortopedia e a traumatologia. Estamos aqui para conversar com ele, Dr. Murilo Quarteiro, que vai contar para a gente um pouquinho da sua formação e da sua especialidade. Por favor, Dr. Murilo Quarteiro, conta para a gente um pouquinho aí dessa formação e de onde vem também esse sonho, a referência, que hoje o doutor é referência não só em Matão, como para toda a região. Bom, boa tarde, meu nome é Dr. Murilo Luiz Quarteiro, sou ortopedista e traumatologista, sou especialista na área de quadril, né? Tenho a formação médica em 2015, na sequência fiz ortopedia na cidade de São Carlos por 3 anos e na sequência fiz a subespecialização na cidade de Jundiaí, na subespecialidade de quadril, onde me aprofundei mais nos meus estudos, né? E como nasceu esse sonho? Vem de família também, né? Vem. Tenho um irmão, a qual trabalhamos juntos, fazemos parte, trabalhamos no mesmo consultório, inclusive temos a mesma equipe para operar, para trabalhar no hospital, Carlos Fernando Malzone. Veio dele o estímulo. Eu gosto muito de esporte, pratico diversos esportes, isso também já foi um pontapé para a ortopedia, que tem doenças extremamente relacionadas com isso. E conforme fui crescendo um pouquinho na formação médico, quando eu tive um pouquinho de capacidade, eu já vim acompanhar o meu irmão e aprender um pouquinho mais da ortopedia, né? E hoje o nome Murilo Quarteiro, ele vem sendo citado muito quando o assunto é ortopedia. Como o doutor assimila esse feedback positivo, esse reconhecimento? Prazer enorme, né? A gente estudou por muitos anos e é uma atualização frequente, né? Constante. Isso é um prazer, é uma honra para mim estar chegando, estar fazendo o meu melhor pela sociedade, pelas pessoas e querendo crescer, né? Querendo evoluir e ajudar ao próximo. Doutor Murilo, conta pra gente um pouquinho sobre as fraturas. Elas são muito frequentes? E os tipos? As fraturas, elas são muito frequentes, elas basicamente são oriundos em 2 grandes grupos, né? São as pessoas mais idosas, onde normalmente é uma queda da própria altura mais baixa, onde acaba desenvolvendo uma fratura pela própria queda, mas assim, são normalmente traumas de baixa energia, de baixa magnitude, né? É bimodal que a gente chama. E tem as pessoas mais jovens que normalmente é algum acidente automobilístico, de moto, de carro, né, que tem já uma energia bem maior. São características de fraturas que divergem muito com relação à energia que provocou essas fraturas, né? E a fratura, ela é uma perda da estrutura, da formação óssea mesmo, ela rompe e perde aquela estrutura, aquela estabilidade dela, né? E ela tem diversos tipos, ela pode ser simples, ela pode ser complexa, ela pode ser em diversos pontos. A sua localização também diverge muito no tratamento. Se tem envolvimento articular, normalmente é mais grave. Se está associado a alguma lesão de pele associada, isso também vai aumentando a complexidade. E também as conhecidas como fraturas expostas, né? Que essas sim são uma emergência, assim como luxações, quando tem uma perda da congruidade articular, da congruência, o que é isso? Ocorre um desencaixe, né? E esse desencaixe é a luxação. Muitas vezes a pessoa torce, popularmente fala, teve uma luxação, mas na verdade não é uma luxação. Nós, profissionais, que temos que orientar e dizer quanto à gravidade, se foi uma luxação, se foi apenas um entorse, apenas um trauma, apenas uma contusão. E tem que procurar um profissional capacitado para poder cuidar e diverge completamente no tratamento, tanto imediato quanto mais a médio e longo prazo, né? Uma fratura mais simples e a mais grave. Existem diversas, né? Aqui temos mesmo uma pelve, uma fratura bem complexa, que seria uma lesão do anel pélvico. O que é isso? Veja que temos bem aqui
olhando de cima seria um anel. Essa aqui é a nossa bacia. Uma lesão muito bem complexa seria o quê? Isso aqui é a sínfise púbica, é um ligamento que une esse osso nosso da bacia. Quando ocorre uma lesão dessa sínfise e ocorre a abertura, você imagine esse espaço aqui, ele abrir, a gente chama até de uma fratura em livro aberto. O que acontece? O volume que cabe de sangue dentro desse local aqui, ele aumenta exponencialmente. Então, a pessoa pode evoluir para um choque hipovolêmico. O que é isso? A quantidade de sangue circulante no corpo, ela fica uma porcentagem muito grande reclusa aqui e falta sangue para os demais órgãos. E é gravíssima essa situação. Isso aí pode evoluir para a morte. O prognóstico é bem grave. E com o avanço da idade, é comum o aparecimento de dores, desconfortos e as fraturas. São frequentes em idosos? Geralmente, costumamos dizer que houve uma fratura assim, do nada. E na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Já tem todo um histórico, não? Chamadas popularmente de fratura assim do nada, são as famosas fraturas por insuficiência ou por osteoporose, que na verdade não houve um trauma. Na verdade, a massa óssea, a quantidade mineral do osso, ele é insuficiente, ele é pouco. E ele não tem a resistência, o suporte para tolerar as exigências básicas do dia a dia. Então, um trauma banal, um trauma pequeno, ou mesmo até movimentos naturais do dia a dia, pode ser o suficiente para acontecer uma fratura. Isso acontece normalmente por osteoporose. Isso patologicamente falando. Tem-se também fraturas patológicas, que a gente chama. Essas fraturas patológicas, elas são devido a algum outro problema metabólico, seja problema hormonal, seja problema tumorais. Um tumor ósseo primário pode gerar essas fraturas patológicas. Uma metástase, os dois principais órgãos aí que são o pulmão e os rins, que podem dar metástase óssea, pode gerar essas fraturas por insuficiência, essas fraturas patológicas. Então, não são apenas fraturas por trauma, e sim tem as fraturas patológicas decorrente de outras doenças. E quais exames são necessários para, de repente, detectar algum desses problemas? Assim, a osteoporose, basicamente, tem alguns marcadores bioquímicos que são bem reconhecidos, mas principalmente que está mais assim, em utilidade do nosso dia a dia é a densitometria óssea, que a gente consegue avaliar a quantidade mineral óssea, se está de acordo com a idade daquela pessoa, faz uma comparação com uma pessoa jovem e faz uma divisão. Esse cálculo, se tiver com um desvio aceitável e tolerável, é considerado um osso sadio. Se tiver no intervalo intermediário, ele é considerado osteopenia, que não chegou a ser osteoporose. E acima de 2,5, que serão 2,5 desvio padrão, DP que a gente chama, isso sim já é considerado uma osteoporose, né? Isso dizendo a respeito da osteoporose. Agora, fraturas patológicas, isso aí depende para qual fratura patológica a gente está investigando. Tem uma enormidade, né? Mas assim, uma investigação, normalmente a gente faz radiografia de ossos longos, exames laboratoriais, o próprio exame clínico, a idade, o local de acometimento, tudo isso faz a gente ir pensando num quebra-cabeça para a gente direcionar para uma lesão tumoral, inclusive até com biópsia, né? Retira o pedacinho ali daquela lesão que você está suspeitando e leva para análise para ver qual tipo de tumor pode ser, né? E é por isso que é tão importante estar acompanhando, fazendo acompanhamento dos idosos com vitaminas, cuidando para que isso não aconteça? Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Tem que ter o acompanhamento ortopédico, uma vez que hoje em dia cada vez mais estamos tendo mais qualidade de vida, né? Estamos tendo uma expectativa de vida maior. Então, os problemas aumentam as chances de acontecerem, porque as pessoas estão vivendo mais. Então,
Então é fundamental ter acompanhamento ortopédico para tratar o mais precocemente possível para essa doença, seja um desgaste, seja uma osteoporose, né, a osteoartrose, que é o desgaste, seja a osteoporose, a gente ir cuidando para evitar que isso piore, que a pessoa viva com maior qualidade. E dependendo do diagnóstico, há necessidade de se trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta? Ah, sem dúvida nenhuma. A fisioterapia, assim como a própria musculação, o pilates, um profissional, um massoterapeuta, depende caso a caso, mas um outro profissional da saúde, ele é fundamental para formar a equipe e cuidar bem desse paciente, né? O tratamento conservador está muito aliado a esses outros tipos de tratamento, né? A gente caminha em conjunto, né? Não é um só. Uma coisa que eu queria frisar é que temos muito, e é bem relacionado à minha área, as fraturas de quadril. As fraturas de quadril são chamadas de fratura de fêmur proximal do idoso. E essas fraturas, elas são bem graves. Porque assim, eu costumo dizer que é como se fosse a ponta do iceberg. Quando cai, fala assim, ah, só quebrou o quadril. Ah, é só isso, mas não. Na verdade, o idoso ele já tem diversos órgãos que já está todo comprometido. Desde o sistema musculoesquelético, por ter uma falta em capacidade de proteção, de agilidade, de rapidez mental para se proteger, até um coração mais fraco, um pulmão mais fraco, onde essas doenças, essas fraquezas, elas não estão tão aparentes. E na fratura, na queda, por ele ficar inválido, porque ele fica acamado quando quebra, antes da cirurgia, e é enorme, sempre, quase sempre o tratamento cirúrgico. Só não faz o tratamento cirúrgico caso ele não tenha condições nenhuma de sobreviver ao tratamento. Mas se ele tiver, a chance de ele ter uma melhor resposta e evolução é fazendo a cirurgia. E mesmo assim, fazendo, aumenta o risco de diversas patologias, por isso que deve ser feita logo, assim, com os devidos cuidados, com os exames ok, com o paciente com condições de fazer, mas assim que deve ser feita para diminuir o risco. Riscos de infecções, risco de embolia, trombose, feridas, escaras, úlceras. Você tem que devolver esse tipo de paciente para a vida, para sentar, para andar, para devolver a sua locomoção. A nossa área ortopédica assim, é fundamental para uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida essa com movimento, sem dor, com liberdade, né? A gente prioriza muito isso na ortopedia, a fluidez, o movimento. E deve ser acompanhado com um profissional capacitado. Nós aqui da ortopedia, da cidade mesmo, posso dizer em nome de vários colegas, principalmente eu e meu irmão, Dr. Saulo, estamos aqui para o bem cuidar dos pacientes com maior carinho aí. As pessoas têm que ter um profissional para se apoiar e cuidar para viver da melhor forma possível. Sempre lembrando de praticar alguma atividade física, isso é fundamental para a saúde muscular, esquelética e de tantos outros órgãos. Isso traz a vida.